Oi pessoal, meu nome é Valerie Eu sou o Marlon. e nós estamos aqui para contar para vocês como nós conseguimos os nossos empregos aqui em Malta. Bom, para quem não sabe, nós dois somos contadores e o primeiro de nós dois a arranjar um emprego aqui foi o Marlon. Tudo começou antes de virmos morar em Malta. Eu estava morando na Inglaterra, na cidade de Liverpool, e a Valeria ainda estava no Brasil se preparando para vir morar comigo aqui na Europa. Na Inglaterra eu estava trabalhando em um hotel, então eu queria realmente voltar a trabalhar na minha área de formação. Foi quando eu comecei a entrar em sites de recrutamento, agências de recrutamento e encaminhar meu currículo, também via LinkedIn. Mas foi dentro de desses sites de recrutamento que eu acabei encontrando uma vaga aqui para Malta. Na época eu não estava pensando em aplicar, para cá, mas aí eu pensei, por que não enviar, né? Vamos tentar. Beleza, encaminhei meu currículo. Na mesma semana já recebi um retorno da empresa, querendo agendar a primeira entrevista. Fiz a primeira rodada de entrevistas, fui aprovado. Já na mesma semana recebi o contato agendando a segunda. Vale lembrar que as duas entrevistas foram via Skype. Aí fiz a segunda entrevista, na semana seguinte já recebi a proposta, uma ligação do diretor da empresa, confirmando que eu tinha sido aprovado e me oferecendo já a proposta de emprego e se eu aceitasse, eles iriam me enviar o contrato de trabalho. Obviamente eu aceitei, foi uma oportunidade que eu estava realmente procurando. Mas assim, o pessoal ali que eu trabalhava eram todos malteses e tinha apenas uma menina estrangeira da Eslováquia. E daí até quando você estava nessa empresa, mesmo que você começou a surgir outras oportunidades, né? Porque você teve uma experiência já aqui em Malta, né? É verdade, Apenas depois de 5 meses, trabalhando na Oak, que é a empresa que eu estava, eu já recebi uma proposta, na verdade uma proposta de fazer uma entrevista numa empresa que o salário era quase 50% a mais do que eu ganhava. Sim. Não é que o salário era tão alto, é que eu ganhava mal na primeira empresa, então deu um contraste bem grande. A gente nem estava esperando, né? Pela aquela proposta. Não, foi assim, quando eu vi, os salários, os pré-requisitos da vaga, não estava assim tão confiante que poderia dar certo. Mas depois que eu encaminhei o meu currículo, nesse caso foi para uma agência de recrutamento aqui de Malta, a Connect, que é uma empresa bem conhecida aqui, eles são super bons, super profissionais. Muito. Até depois a gente pode deixar o link de algumas empresas de recrutamento aqui para o pessoal que tiver curiosidade, Sim, se já quiser aplicar para alguma vaga. Exatamente, alguns sites como o da Connect e da Castile, eles colocam os salários para as vagas, então, até por curiosidade, é bom para ter uma ideia. E esse salário era bom. Enviei meu currículo e também fiz uma entrevista, nesse caso, com o pessoal da Connect, para avaliar o teu perfil, com a vaga. Eles aprovaram, recomendaram e também já fui encaminhado para a entrevista com o pessoal lá com esse empregador. Nessa primeira entrevista foi impactante, vou dizer assim, porque eu cheguei, aí entrei na sala, tinham 4 pessoas. Meu Deus, né? Podia dar aquele impacto, né? Aí, o cara lá, o gerente de RH começou a apresentar as pessoas. Aí ele falou, eu sou o gerente de RH, daí tem aqui a nossa gerente da contabilidade, tem o controller e tem o diretor financeiro aqui. Eu falei, nossa, pouca pressão já na primeira entrevista, Mas o processo, sim, foi bem tranquilo, como já mencionei antes. Eles fizeram mais questões, assim, para avaliar o teu perfil profissional mesmo. Então, assim, depois de uns 5 minutos, na sala de entrevistas, posso dizer que eu já consegui, ficar mais calmo e tal. E fui bem na entrevista. Tanto é que depois dessa primeira entrevista, acho que não tinha mais ninguém para eles chamarem, porque estava todo mundo ali. Eu só fui convidado para ir lá para eles oferecerem a vaga e explicarem a questão salarial, os benefícios e perguntar quando eu poderia começar.
mesmo essa outra empresa sendo do outro lado da ilha, no extremo sul do país, ainda resolvi aceitar. Exatamente. E eu, nesse meio tempo, né, quando o Marlon estava ali no primeiro emprego, eu comecei a fazer um curso de inglês aqui em Malta, né, porque eu sabia que se eu fosse aplicar para alguma vaga, eu não ia conseguir um emprego sem falar um básico, pelo menos, de um inglês, né. Daí eu fiz esse curso, nesse meio tempo eu também estava fazendo outros trabalhos que não eram da minha área, né, então daí eu fiquei esse tempo estudando e tudo mais. E daí, quando eu tava terminando o curso, acho que já tava assim nos finalmente, daí o Marlon ficava falando, você tem que aplicar, você tem que aplicar. Tipo, porque eu sabia do nível do inglês dela. Com certeza ela conseguiria, né, assim, conseguir um emprego e se manter no emprego. Mas é que eu tinha muito medo, assim, na minha cabeça, tipo... Eu não ia conseguir, entendeu? Na minha cabeça. Eu era muito insegura. Essa é a palavra-chave, insegurança, assim. E daí ele começou a insistir, né? Falando, não, você tem que ir. Bastante, né? Bastante. Daí ele falou assim pra mim, não, me manda o seu currículo. Daí eu, vai, Deixa meu comigo. Deus. Daí, montei meu currículo bonitinho. Passei pra ele. Gente, esse menino... Então começou a mandar meu currículo, assim, ó, pra um monte de vagas lá na nossa área, né? E, gente, aquela semana, nossa, começou a me chegar um monte de e-mail. Verdade. Me chamando pra entrevista e tal. Eu falei assim pra ele, amor. Engraçado que você nem sabia quais eram as empresas, né? Você chegava nos e-mails lá. E daí eu falei, gente, para um pouco de aplicar, porque, nossa, eu não vou conseguir agora. Tem um monte de gente me mandando e-mail. E eu lá, né? Nossa, a alegria dele era mandar meu currículo. E daí ai gente, aí veio, né, aquele primeiro e-mail, quando chega aquele primeiro e-mailzinho assim pra chamar pra entrevista, o coração, velho, parou, né? Aí fui lá, daí cheguei, né, dei meu nome bonitinho, daí me chamaram lá numa salinha. Aí também, né, entrei na salinha, tinham 3 pessoas lá, mesma coisa, eu falei, nossa, que nervoso. Aí também era o diretor, que seria minha gerente e a pessoa do RH. Mas assim como do Marlon, eles focaram muito nessa parte pessoal, assim, mais pra me conhecer e tudo mais. Tem aquelas perguntinhas de praxe, assim, um defeito, né, uma qualidade. Então, quando eles me falaram do defeito, eu já aproveitei essa parte do inglês, né, eu mostrei que eu estava disposta a aprender, né, e tudo mais. Aí saí de lá, né, nossa, saí assim, parecia que eu estava em estado de choque, mas tudo bem. Aí, daí como o Marlon tinha aplicado aquele monte de vaga, continuou vindo propostas, né, pra fazer entrevista, chamando pra entrevista. Aí fui pra segunda empresa fazer uma entrevista. Daí quando eu cheguei nessa empresa, pra minha surpresa, fui entrevistada por uma pessoa só, que seria a minha gerente, né. E daí, nossa, com ela foi mais tranquila ainda a entrevista, porque daí ela tava com o meu currículo, ela falou, você trabalhou em tal lugar, tô vendo as atividades que você fez. Para essa vaga que seria mais parecido com a empresa X que você trabalhou, né? E tipo assim, daí ela começou a contar a história da empresa, falar da empresa, bem tranquilo. Aí eu achei bem mais tranquilo que a primeira. Verdade, só ela que falava essa Só ela que falava, gente, parecia que eu tava entrevistando ela. Eu falei, ué, né? Mas tudo bem. Aí daí fui pra casa, aí fica naquela ansiedade, né? E daí chegou um dia que aquela primeira empresa me mandou que eles tinham dado oportunidade para uma outra pessoa. Só que nesse mesmo dia, a segunda empresa que tinha feito a entrevista, eles já me chamaram para fazer a segunda entrevista. Eu falei, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei animada, né? Mas eu fiquei com aquela tensão, eu falei, tá bom. Aí fui fazer essa segunda entrevista, daí era com a mesma gerente que já tinha me entrevistado anteriormente, mas a pessoa da RH, o gerente da RH. E também foi, nossa, bem tranquila, perguntaram muito de mim mesmo, tudo mais, por que eu tava aqui em Malta, né, e tal. Se eu pretendia ficar aqui, essas perguntas bem tranquilas, assim. E daí também, quando vocês forem fazer entrevista, já vão preparados, porque eles perguntam, vocês têm alguma dúvida? E é sempre bom você perguntar alguma coisa sobre a empresa, sobre a vaga, né, e curiosidade sobre a empresa, pesquisar antes,
Isso sempre tem que fazer para toda e qualquer entrevista de emprego que Mas você conta for muito fazer. aqui, né? Nossa, muito, Conta muito mesmo. Então, inclusive, depois quando eu fui começar a fazer as entrevistas, tem vários videozinhos na internet, tipo, entrevista em inglês, e daí tem todas as perguntinhas. Então, aconselho muito você ir treinando em casa, assim mesmo sozinho, porque ajuda demais. Daí fiz essa entrevista, fui pra casa, acho que passou um dia, não sei, 2 dias, foi muito rápido. Já recebi o retorno que eles queriam me oferecer a vaga. Aí, nossa, aí tava no céu, né? Porque até então eu não tava acreditando que eu iria conseguir. Sim, né? na segunda já. Na segunda, Daí já comecei a desmarcar com as outras empresas. Não parava de chegar. Não parava de chegar e-mail de vaga e chamando pra entrevista e eu fui desmarcando tudo e falando que, né, já tinham me oferecido outra vaga. Aí comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei 1 ano trabalhando lá. Nessa empresa também só tinha de estrangeiro eu e mais 2 meninas. O resto, todo mundo era maltês. Então, foi uma experiência, assim, bem diferente, na verdade. Já começa porque você não tá no teu país, né? Então, já é tudo muito diferente. E daí em Malta, que também já é diferente, o lugar tipo, é menor e tudo mais, os malteses. E para quem não sabe, aqui em Malta, eles falam inglês, mas eles têm a própria língua deles, que é o maltês. Então, entre eles conversam em maltês, né? E, então, na maioria assim, do tempo, eles ficavam falando em maltês. Então, quando eu comecei, foi um pouco difícil, porque primeiro que no setor ali era só de meninas, então já entrei aquela menina diferente, de outro lugar, então já foi aquele negócio mais, né, sabe, assim. E daí ela só conversava em maltês, então, gente, não conseguia entender nada que elas estavam falando, não sabia se estavam falando de mim, tipo, nada. Não podia interagir, eu só sabia se acontecia algum problema quando alguém vinha falar comigo ou que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu ficava muito mal porque, por exemplo, eu tenho uma experiência, já tenho uma carreira, então tem certas situações que você já passou e que você pode ajudar, mas eu não podia porque eu não sabia que era isso, entendeu? Exatamente, você estava falando, né? Eu não sabia que era essa dúvida e tudo mais. Mas em contrapartida, a minha gerente, eu amo ela de paixão, assim, nossa, ela era um amor comigo. Ela cuidou de mim como se fosse uma mãe, tipo, ela vivia falando da minha mãe, que, como tua mãe tá longe, eu sou sua família aqui, sabe? Um amor, ela, muito querida, muito mesmo. Então, ela sempre falava inglês, não importava se alguém falasse maltês com ela sempre falava inglês, que era pra eu entender, né? Mas, assim, tinha muita coisa que eu não entendia, né? Porque tinha coisa assim que você vai meio que pela lógica, sabe? Mas é assim que vai. Ou, às vezes, acontecia dela me chamar na sala dela pedir alguma coisa, mexer alguma palavra, alguma coisa que eu não entendia o que era aquilo, né? E daí, às vezes, eu ficava com vergonha de perguntar. Daí eu gravava meio como que era a palavra, chegava na minha mesa e colocava no tradutor lá pra ver o que significava. Exatamente, né? O tradutor ali, aberto direto. Né? E daí, tipo, nesses primeiros momentos foi muito complicado por essa questão da língua mesmo, porque como essa empresa, tipo, o pessoal era um pouquinho mais, não era muito na região central, então tem muita diferença, né, de formação também das pessoas, então lá, tipo, era muito difícil eles falarem inglês assim com a gente. Eu tinha muito contato também, porque como era uma empresa que distribuía os alimentos, com os motoristas que chegavam para entregar nota ou fazer algum pagamento, né, e tudo mais. E daí, imagine, né, tinha alguns assim que era mais difícil ainda. Só que, em compensação, outros sempre estão dispostos a ajudar, né, então vai sempre de pessoa a pessoa. E daí, conforme foi passando o tempo, eles foram acostumando comigo ali. E eu fui acostumando a lidar com eles também, né? Porque a minha gerente, né, ela sempre falava assim, se eles estiverem falando em maltês, fala inglês. Tipo, só que, gente, imagina, vocês estão no país da pessoa. Aí todos eles aqui são maltês. Você vai falar, fala inglês, aí, tipo... Porque eu tô aqui. Porque eu tô aqui. Eu me senti muito mal em fazer isso, sabe? Complicadíssimo. Só que daí, como foi passando o tempo,
tempo, eu fui pegando mais intimidade com as meninas, elas foram me aceitando ali e tudo mais, e chegava alguns momentos que eu falava, o quê? O que tá acontecendo? Me fala, tipo, sabe? Fui fazendo o que a minha gerente tinha falado pra eu fazer. E daí eu fiz muita amizade também com uma colega minha ali do mesmo setor, e ela me interagia mais, tipo, me colocava no meio das conversas com as outras meninas, sabe? Então eles foram meio que acostumando com a minha presença ali, e eu fui, tipo, ficando mais tranquila também, pedindo pra eles me explicarem o que estava acontecendo, né? Então, mas assim, eu achei a experiência super válida, né? Pra você trabalhar numa empresa bem local mesmo, que só tem uma texto pra você realmente ver como é que funciona, né? E é isso, gente, que a gente tem pra falar. Então, assim, leve como um incentivo a nossa história, um incentivo também, principalmente essa minha parte de insegurança. Então, eu sei que é muito difícil, mas acredite em você. Você, cara, você vai longe, a gente pode tudo. Então, assim, vai sem medo. Se falar errado, vai errado mesmo, eles vão te entender. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que agora é muito claro pra mim, que o importante é você se comunicar e a outra pessoa, tipo, entender o que você tá falando. Não importa se você tá falando, nossa, na gramática perfeita ali, sabe? Exatamente. O importante é eles estarem entendendo o que você tá querendo passar. Então é isso, tipo, confia mais em você, que você consegue. Se eu conseguir, você consegue também, né? É aquela história, né? Você já tem o não, nós já temos o não, então por que não tentar assim, né? Exatamente. O que vier é lucro. E se você não tentar, você nunca vai saber se você consegue ou não. Com certeza. E é assim que nós estamos aqui, né? Exatamente. Então, assim, é uma experiência muito doida, mas muito gratificante, né? É, exatamente. Nossa. E nunca deixe os outros, né, te botarem pra baixo. Uhum. Confie em você, corra atrás, que tudo é possível. Né? Exatamente. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal para ser avisado sobre os próximos vídeos. Nós também temos a nossa conta no Instagram, a gente vai deixar aqui nos comentários para vocês. E esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!